Olá a todos, muito bom dia. É bom nós podermos estar juntos novamente nesta manhã de domingo, podermos adorar, louvar e glorificar o nome do nosso Deus, podermos aprender a Sua Palavra, deixar que o Senhor fale aos nossos corações, deixar que a Palavra do Senhor molde a nossa vida e crie em nós um desejo de cada vez mais nos aproximarmos do nosso Deus, de cada vez mais pensarmos e buscarmos as coisas do alto, a realidade daquilo que é eterno e nos desprendermos cada vez mais daquilo que é passageiro na nossa vida. Eu oro para que se encontrem bem na graça, na paz, no amor e na misericórdia do nosso bom Deus, reconhecendo e lembrando que em cada dia o Senhor está ao nosso lado a cuidar de nós e a guardar a nossa vida. O salmista afirma que assim como a corça tem sede de água, a nossa alma anseia por Deus. Realmente Deus criou-nos com um anseio por Ele. E nós só vamos ter e viver a plena satisfação quando nos encontrarmos com Deus, quando crescermos e amadurecermos em Deus e Deus reinar na nossa vida. Vamos então cantar o coro assim como a corça. E que, enquanto cantamos este coro, nos possamos render nas mãos do nosso Deus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover. É bom nós podermos
cantar, louvar e adorar o nosso Deus, declarando-lhe a nossa sede no coração, a nossa sede por Ele e ao mesmo tempo compreender que só Ele pode saciar a nossa sede e nos dar verdadeira satisfação e abundância de vida. E porventura, pensando sobre essa realidade, o apóstolo Paulo nos exorta a buscar e a pensar as coisas que são do alto, as coisas que são referentes a Deus e que são eternas e permanecem para sempre. Então, sobretudo, aquilo que nós vamos procurar compreender esta manhã é que nós devemos ser controlados e devemos buscar aquilo que é eterno e não sermos controlados nem buscarmos aquilo que é passageiro, aquilo que passa, aquilo que não dura para sempre. Só Deus é eterno. Então a nossa mente deve estar fixa e ser controlada por Ele. E não deve estar fixa e não deve ser controlada por aquilo que passa, por aquilo que não permanece para sempre. E o apóstolo Paulo está a falar de uma realidade que vem na sequência daquilo que ele falou a semana passada, de que Jesus é o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo, e que nós não devemos ser controlados por aquilo que no Antigo Testamento era uma sombra desta realidade. Aquilo que o apóstolo Paulo nos afirma é que Jesus trouxe à luz tudo aquilo que era uma sombra no Antigo Testamento. Todas as leis cerimoniais, tudo o que acontecia no templo, era uma sombra de uma realidade espiritual, de um templo que estava presente no céu. Agora este templo veio à terra. Este templo é Jesus. Jesus trouxe a realidade da presença de Deus ao mundo. O templo veio e habitou entre nós, e o templo dirigiu-se à humanidade, revelando quem o Pai é. Porque Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, e quem o vê é Ele, vê o Pai. Por outro lado, Ele veio ao mundo construir a sua igreja, do qual Ele é o cabeça. E, portanto, sendo Jesus o cabeça da igreja, isto significa que Deus quer estar e está presente no mundo através do seu corpo, que é a igreja, que somos nós. Da mesma forma que Deus esteve presente no mundo com o templo de Jerusalém, qual era uma figura daquilo que haveria de vir, que era Jesus. Jesus revelou a presença de Deus no mundo e Deus esteve presente no mundo enquanto Jesus esteve na terra. Agora, Deus está presente no mundo através da sua igreja. Isto significa que a igreja é chamada a viver o mesmo estilo de vida que Jesus Cristo viveu e, por isso, ela deve buscar e pensar nas coisas do alto, assim como Jesus o fez. Isto significa que a Igreja de Cristo, que somos nós, que somos o seu corpo, não pode jamais se contentar com aquilo que é uma sombra, com aquilo que é passageiro, com aquilo que não dura para sempre, com aquilo que é terreno. O seu contentamento e a sua verdadeira satisfação é viver o que é real e celestial. E ela pode. A Igreja de Jesus pode, desde que Jesus seja o único Senhor da sua vida. Desde que Deus seja o seu único Deus e Jesus Cristo o seu cabeça. Sem o que é real e sem o que é celestial, sem o que é eterno, não é possível viver com contentamento e satisfação. Não é possível. Mas quando esta realidade faz parte de nós, então o contentamento e a satisfação entram. Paulo também fala de uma realidade que é o produto final, que é o propósito de Deus para nós. E o que fazemos para alcançar esse propósito. E o que Jesus já alcançou para nós. Então nós devemos buscar e pensar no que é eterno. Morrendo e ressurgindo com Jesus na certeza que um dia seremos glorificados da mesma forma que Ele já foi então glorificado. Então vamos ler o texto que temos para considerar esta manhã, Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4, que dizem assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por podermos estudá-la, meditar nela, Senhor, que o nosso coração possa estar totalmente aberto e sensível à Tua palavra, que possamos ter sede de Ti, da Tua palavra, de aprender a Tua palavra, de apreender a Tua palavra, sermos transformados pela Tua palavra e viver diariamente a Tua palavra, Senhor, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome, para sermos luz e sal neste mundo, Pai. Fala poderosamente às nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa fazer a Tua obra em nós, Senhor. Desperta-nos e aproxima-nos cada vez de Ti, Pai. Cada vez mais de Ti. Tudo isto nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então o apóstolo Paulo exorta-nos a buscar as coisas de cima. As coisas temporais, as sombras, como nós vimos na semana passada, não são o nosso foco, o nosso alvo e o nosso objetivo. O nosso alvo e objetivo são uma pessoa, Jesus Cristo. E, portanto, Deus exorta-nos através deste texto e manda-nos fixar a nossa ambição na busca de tudo aquilo que está relacionado com Cristo e a sua exaltação. Porque a exaltação de Cristo vai ser a nossa exaltação, a nossa glorificação, porque nós haveremos de ter um corpo como Ele tem e uma vida como Ele tem. Afinal, Ele é a nossa vida e nós seremos glorificados nele e com Ele. E como Jesus disse, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, tudo aquilo que nos faz falta, tudo aquilo que nós precisamos, nos será acrescentado. E nós fazemos o inverso. Nós nos concentramos naquilo que Deus nos diz que vai acrescentar e fazemos nestas coisas o nosso foco e então depois buscamos o reino de Deus. Nós trocamos a ordem destas coisas. Porque as outras coisas que nos serão acrescentadas, elas de facto fazem falta na nossa vida. Mas elas não são a nossa vida. A nossa vida é Cristo e o reino de Deus. E a promessa de Deus é quando nós buscamos o reino de Deus e Jesus Cristo em primeiro lugar, então tudo o resto nos será acrescentado. Nós precisamos parar de fazer com que as coisas que nos são acrescentadas sejam o foco da nossa vida e o reino de Deus precisa ser o foco da nossa vida. A expressão do alto que o apóstolo Paulo usa aqui significa os lugares celestiais e pretende distinguir aquilo que é eterno daquilo que é passageiro, daquilo que é temporário. Pretende distinguir aquilo que é vida daquilo que não é vida, embora faça parte da vida. Mas nós teimamos em fazer que aquilo que faz parte da vida seja a nossa vida, então nós trocamos a verdadeira vida que é Cristo por aquilo que não é vida. Nós precisamos confiar de que Deus cuida de nós. Então buscar em primeiro lugar o seu reino e buscar as coisas que são do alto. Porque o nosso grande problema é darmos mais valor àquilo que faz parte da vida do que à verdadeira vida que é Jesus. Então o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de orar e pedir a Deus uma mente e um coração que são dominados por aquilo que é eterno e não por aquilo que é passageiro e que é temporário e que jamais dará plena satisfação à nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós fomos ressuscitados. Embora na versão que eu tenho ali diz se, no original implica sendo que fostes, ou seja, é uma expressão real, é algo real. Fostes ressuscitados com Cristo, então busquem e pensem. Isto não é algo natural em nós, não é algo natural no ser humano, mas passa a ser algo natural daquele que ressuscitou com Cristo. Então,
pensar e buscar as coisas que são no alto ocorre pela transformação e santificação da nossa mente. Porque, embora o apóstolo Paulo diga que nós já temos a mente de Cristo, isto é algo que é um produto final, no dia a dia Deus pretende que cada vez mais a mente que nós já temos de Cristo domine cada vez mais o nosso ser e a nossa vida. E isso é algo que ocorre pela transformação através da palavra de Deus, ou seja, na medida em que nós somos santificados pela palavra de Deus. Só acontece pela palavra. Esta transformação de nós pensarmos e buscarmos nas coisas que são do alto, esta mudança da nossa mente, só acontece pela palavra. Não acontece pelo nosso poder, nem pela nossa força, que são exteriores, mas na força e no poder do Espírito Santo, que é interior. Mas o apóstolo Paulo não nos exorta somente a buscar, ele nos exorta a pensar. Não só devemos buscar o que é de cima, mas pensar no que é de cima, ou seja, é algo que deve ocupar o nosso pensamento. É algo que deve preencher a nossa mente. Agora, aquilo ou a quem nós mais amamos, é isso que ocupa o nosso pensamento. É algo que é do nosso interesse. É algo que nós queremos. Aquilo que ocupa o nosso pensamento é aquilo ou a quem ou o que nós mais amamos. E cada um de nós precisa perguntar a si mesmo: o que é que ocupa o meu pensamento? Tenho eu o objetivo e um propósito firme de em cada dia fixar o meu pensamento em Cristo? De adorar a Deus, de servir a Deus servindo ao próximo, de me relacionar em amor com Deus e com o meu próximo, de crescer e amadurecer em Cristo até à plenitude de Cristo. É isso que ocupa o meu pensamento. Eu lembro-me disto algumas vezes, raras vezes, nunca, ou esta é uma realidade que ocupa a minha mente e o meu pensamento. A nossa mente é como uma bússola. Nós podemos abanar uma bússola e o ponteiro fica ali a girar, mas quando ele para, ele sempre aponta para o norte. Quando ela para, deixa olhar a bússola, o ponteiro sempre aponta para o norte. Na agitação do nosso dia-a-dia, com tanta coisa que nós temos para fazer, tantas coisas que nós precisamos resolver no nosso trabalho, coisas que nós gostamos de fazer, temos tarefas específicas, a nossa mente não consegue estar bem focada em Deus. Deveria, mas nem sempre está. Mas quando nós paramos, quando nós deixamos essa agitação do dia-a-dia e paramos, onde é que a nossa mente se concentra? Para onde é que o ponteiro da nossa mente aponta? Aponta para Deus? Ou aponta para outra coisa qualquer? O que é que ocupa os nossos pensamentos e a nossa mente quando nós deixamos a agitação do dia-a-dia? O que é que ocupa a nossa mente? Aquilo que ocupa a nossa mente é aquilo que nós mais amamos e aquilo que nós mais queremos e desejamos. É Deus que ocupa a nossa mente. Agora, quando Deus passa a ocupar a nossa mente, mesmo na agitação do dia-a-dia, nós não esquecemos quem somos e não esquecemos de olhar para Deus. O que é que nós precisamos de orar? Precisamos de pedir a Deus uma mente e um coração que cada vez mais se fixam em Jesus Cristo e na vida que Ele nos dá. Uma mente e coração que não somente buscam, mas pensam em Jesus e Ele domina cada vez mais a nossa mente e o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas emoções. E quando isso acontece, as nossas atitudes também são dominadas por Jesus. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa para pensar descreve uma atitude definida, ou seja, um compromisso assumido.
É algo como que nós assumimos como propósito e objetivo da nossa vida. É algo que queremos acima de qualquer outra coisa. É fixar a nossa mente e o nosso olhar em Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Esta palavra também é usada por Paulo em Filipenses 2:5, no qual somos exortados a ter o mesmo pensamento e o mesmo sentimento de Jesus, o mesmo foco e o mesmo compromisso que ele teve. Abandonar o nosso eu como sendo Deus, que foi o que Adão e Eva fizeram. Quiseram ser igual a Deus, quiseram se assumir e tomar o lugar de Deus nas suas vidas e agora determinarem aquilo que era bom, aquilo que era mau e como é que eles poderiam viver. Nós precisamos de abandonar o nosso eu como sendo Deus e nos rendermos a Deus. Esvaziar-me do meu eu, da minha natureza humana, crucificar o meu eu e, em quarto lugar, ressuscitar com ele para uma nova vida, sendo uma nova criação, e, em quinto, ser glorificado por Deus. A ideia é que precisamos olhar e viver a vida não da nossa perspectiva humana, mas da perspectiva de Jesus. Porque da perspectiva humana nós nunca vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Precisamos nos humilhar, compreendendo o amor de Deus, nos render a Ele, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, nascer de novo, entrar no reino de Deus e deixar agora o Espírito Santo controlar a nossa vida para nós buscarmos e pensarmos naquilo que é eterno, naquilo que é do alto, naquilo que vem de Deus e não daquilo que é terreno, que é passageiro, que não dura para sempre e que nos conduzirá à morte. Precisamos de olhar a vida da perspectiva de Jesus e não da nossa, porque a nossa perspectiva é e está equivocada. Então nós devemos pedir a Deus uma mente e um coração e uma atitude como a de Jesus. E isto são tudo realidades que já nos foram dadas se nós estamos em Cristo. Mas nós devemos orar buscando-as. Buscando-as. Porque é uma realidade que a palavra de Deus nos apresenta e nós devemos demonstrar a Deus que queremos a realidade, queremos viver a realidade e o propósito que Ele quer para a nossa vida. Ou seja, Deus já fez tudo por nós. Agora Ele nos convida a fazer a nossa parte. Deus já nos deu tudo. A vida perfeita de Cristo já habita em nós. Já está presente em nós. Eu disse no início, o apóstolo Paulo fala de um produto final, mas que ainda nós temos que percorrer diariamente para alcançar esse produto final. Pensemos nisto. Pensemos numa semente de maçã. Na semente da maçã já está o seu produto final, que é uma maçã. Mas esta semente de maçã tem que ser plantada na terra. Ela tem que morrer. Há uma árvore que vai crescer, vai criar os seus ramos, vai um dia dar flor, depois da flor vem o fruto. Mas na semente da maçã já lá está o seu produto final. Já está a maçã. Mas ela vai ter que morrer, vai ter que crescer e se desenvolver para depois dar o seu fruto, que é a maçã. Assim é na nossa vida. A semente da palavra de Deus já foi plantada no nosso coração. Quando ela morre, nós morremos com ela, ressuscitamos com ela e a vida de Cristo já está toda em nós. Já está tudo cá dentro. Como é que nós vamos dar fruto e alcançar a vida perfeita, ou cada vez viver mais a vida perfeita de Deus em nós? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração da palavra de Deus, buscando tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Porque essa realidade já está em nós.
E como nós estamos a ver, essa realidade começará a fazer cada vez mais parte de nós, na medida em que nós nos concentramos nas coisas eternas, naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. A mente daquele que morreu e ressuscitou com Cristo será uma mente cada vez mais desapegada das coisas terrenas deste mundo. Não estará mais obcecada pelos valores materiais. Não foge deles, mas não está ligada nem dominada por eles. Pelo contrário, está cada vez mais ligada e dominada por Jesus. Nós trocamos Cristo por este mundo. Abandonamos o mundo e começamos a viver a vida de Cristo. Quando nos contentamos com aquilo que alcançamos neste mundo, mesmo que isso seja dado por Deus, quando deixamos que isso e não Deus ocupe a nossa mente, nós estamos a nos desviar daquilo que Deus nos deu e estamos a seguir o exemplo de Israel. A vida de Israel estava ligada ao facto do Senhor ser o seu único Deus. E por Deus ser o seu único Deus, Ele os abençoou de uma forma extraordinária, dando-lhes uma terra, dando-lhes um lugar para ele viver, um lugar que manava leite e mel e no qual eles enriqueceram. Qual foi o problema deles? Eles começaram a valorizar mais aquilo que Deus lhes deu, isso passou a ser a sua vida e eles se esqueceram de Deus. E as consequências foram drásticas. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Não podemos dar mais valor àquilo que Deus nos dá do que ao próprio Deus. Do que ao próprio Deus. Sejam bens materiais, seja trabalho, seja ministério. Não podemos trocar isto pela realidade de Deus. Deve ser Deus a ocupar a nossa mente. Deus já determinou a plenitude de Cristo na nossa vida, mas também determinou a nossa cooperação, o nosso envolvimento, não por obrigação, mas por amor. Mas por amor. Vamos então pedir a Deus que nos ajude a crucificar a nossa carne, a morrer para este mundo, a morrer para aquilo que é passageiro, e vamos pedir-lhe uma mente e um coração que se fixam nas coisas que são eternas, que se fixam nos seus propósitos, que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tendo consciência que Deus em Cristo Jesus nos dará tudo aquilo que nos faz falta. Vamos viver os planos e os propósitos de Deus para nós. Vamos ser quem Deus já planeou para nós sermos. Vamos ser o corpo de Cristo neste mundo. Vamos influenciar o mundo com a presença de Deus em nós. Vamos honrar e glorificar a Deus com as nossas vidas. Vamos nos consagrar totalmente ao nosso Deus para desfrutarmos de toda a vida que Ele já nos deu. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela exortação da Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo fala à nossa vida. Ó Pai, neste momento queremos pedir-te que Tu possas falar aos nossos corações e que nós possamos crucificar o nosso eu com Cristo. Possamos morrer com Ele e ressuscitar para uma nova vida, sermos uma nova criação. Ó Pai, dá-nos uma mente e um coração que se fixam nas coisas que são eternas, que se fixam nos Teus propósitos, que vivem a realidade da Tua vontade, do Teu propósito. Pai, que nós tenhamos uma vida que não é dominada por aquilo que é passageiro, mas que é dominada por aquilo que é eterno, que é dominada por Ti, onde nós encontramos abundância de vida e plena satisfação para nós. Ensina-nos a relacionar-nos contigo em amor, Pai. E que a cada dia possamos estar disponíveis para a obra que Tu queres fazer
na nossa vida e que nós nos possamos consagrar totalmente a Ti. Faz a Tua obra em nós, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então terminar o nosso tempo desta manhã. Vamos cantar um último coro, onde vamos declarar que Deus é o dono do nosso coração. Que esta possa ser a nossa oração e a nossa busca em cada dia, para que Deus domine cada vez mais o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cercas, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é de conhecer. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supras todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer a sede da minha alma é te pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim, eu maravilhado digo eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer, caminhando em graça vou obedecer. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto venha reconhecer o olhar tão doce que amor